Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra. Tua palavra de amor. Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui hoje, nesse dia 27, sábado, 27 de setembro do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo de 2025. Para juntos refletirmos sobre a palavra de Deus, refletirmos sobre o evangelho de hoje. Desejando a você um ótimo final de semana, de muita paz, de muita alegria, que nós todos possamos desfrutar desses dias de descanso, de paz, de dia da Santa Missa, e assim nos aproximarmos mais de Deus e sermos pessoas melhores. E o Evangelho de hoje, nesse dia 27, é o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos de 43 a 45. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os discípulos ainda estão envoltos em dúvidas acerca das palavras de Jesus. O medo de questionar pode ser fuga ou covardia, para não admitir a realidade. As pessoas regidas pelo ódio desprezam o amor. O amor é Jesus mesmo. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, que os discípulos aqui ouvindo o que Jesus dizia, que ia ser entregue nas mãos dos homens, ia sofrer muito na mão dos homens, os discípulos, mesmo sem entender, ficavam calados, tinham medo de perguntar, tinham medo de se abrir, de se envolver mais a fundo nesse assunto que Jesus falava. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que até hoje, às vezes, nós também agimos assim. Estamos cheios de dúvidas, de questionamentos, e às vezes estamos também com medo de contarmos as nossas dúvidas, as nossas angústias e as nossas decepções para Jesus. Estamos ainda querendo que as coisas aconteçam, mas sem nós agirmos corretamente. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, agirmos com retidão em todas as coisas, mas também é preciso que a gente seja sincero e seja real com Deus. Deus sabe de todas as coisas, mas Deus quer ouvir da sua boca, Deus quer ouvir da minha boca as nossas dificuldades. Ele sabe de tudo que está acontecendo na nossa vida, sabe tudo que vai acontecer, sabe até os nossos últimos dias e o nosso último dia, que nós não sabemos. Mas Deus já sabe. Mas Ele nos deu a liberdade e o livre-arbítrio. Então, Ele quer ouvir de nossa boca. Ele respeita o nosso silêncio, respeita a nossa decisão. Por isso temos que ser verdadeiros, nos abrirmos. Se tem uma pessoa, um Deus onipotente, cheio de misericórdia, cheio de amor por nós,
Por que nós não vamos falar? Não vamos tirar do nosso íntimo, do nosso coração, tudo o que estamos sentindo. Precisamos derramar nossas lágrimas, como fez aquela mulher do Evangelho, nos pés de Jesus, dentro da igreja, diante do sacrário, no silêncio do seu quarto. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nas horas mais difíceis, porque essas horas acontecem para todos, para brancos, para negros, para amarelos, para quem é rico, para quem é pobre, acontece para todos. As horas difíceis chegam às vezes para todos. É preciso que a gente derrame nossas lágrimas, as nossas lágrimas dos olhos, mas também as nossas lágrimas da alma, nos pés de Jesus. Os discípulos aqui não entendiam o que Jesus dizia. Nesse caso aqui eles ficaram na dúvida, mas o que é que vai acontecer? O que é que ele quer dizer? Que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens. Mas eles, com medo de ouvir a realidade, ficavam calados. Nós também, meus irmãos e minhas irmãs, às vezes agimos assim. Nós estamos fugindo da realidade. Às vezes estamos vendo nosso irmão, nosso filho, nossa esposa, nosso marido, às vezes está indo para o abismo, mas nós com medo de assumirmos a responsabilidade, com medo de chamarmos a pessoa, como se diz no ditado popular, chamar na grande e falar a verdade, com medo da reação, nós ficamos calados. Não tiramos nossas dúvidas. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que como aqui no Evangelho, a gente possa perguntar: Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, eu tenho essa dúvida. E orar, e rezar, e rezar. Quanto mais rezar, melhor. Para que a gente seja iluminado, a nossa mente se abra e a gente possa entender o que devemos fazer. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós nos perdemos porque não temos a coragem suficiente para nos aproximarmos de Deus e contarmos a verdade. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer que você venha, não pela dor, mas pelo amor. Ele respeita a nossa privacidade. Por isso que naquele evangelho, onde aquela mulher já estava há 10 anos com a doença, com o sangramento, já tinha gastado tudo com os médicos, não ficava boa, já estava a ponto de morrer, e ela pensou: se eu tocar pelo menos no manto de Jesus, eu ficarei curada. E no meio de uma multidão muito grande, uma verdadeira multidão, muitos tocavam a Jesus. E ele passava pelo meio da multidão. E não acontecia nada. Mas aquela mulher tocou Jesus com fé. Ele parou e disse: alguém me tocou. E o discípulo dizia: mas Senhor, nessa multidão, todos estão te tocando. Empurra para cá, empurra para lá. Ele disse: não, alguém me tocou com fé. Uma grande força saiu de mim. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente toca em Jesus com fé, as coisas realmente acontecem. O que às vezes acontece, meus irmãos, é que nós agimos por oportunismo. Só vamos atrás de Deus quando nós estamos na sarjeta, quando estamos doentes, quando estamos na miséria. Quando nós ficamos bons e recuperamos tudo, aí nós esquecemos novamente. Vejam o que Jesus disse para aquela mulher: alguém me tocou com fé. E depois olhou para aquela mulher e disse: vá, tu está curada, a tua fé te salvou. Veja como Jesus é sincero. Veja como Jesus não quer fazer espetáculo. Veja como Jesus não se aproveita para dizer: eu sou o cara, eu curo mesmo. Não, Jesus quer o nosso amor. Jesus quer que nos aproximemos com misericórdia e com amor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente possa nos aproximar com Jesus, de Jesus, mas nos aproximarmos com fé e com coragem, para que também
nós possamos ser curados das nossas enfermidades. Deixe seu joinha, inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe grandemente.